Remo vence o São Paulo e diminui distância para sair do Z4. Números do Portal GE afirmam que o Remo está a quase 60% de permanecer na Série A. E Diego Hernandes se despede do clube do Remo após sinais de que não haverá renovação e afirma que continuará torcendo pelo Leão. Tudo isso e muito mais a partir de agora na Resenha do Marino. Salve, amigos do Marino Comunica, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Resenha do Marino. Antes de mais nada, agradecer a sua audiência e a sua paciência nesta nova empreitada do Marino Comunica, né? Você que acompanha a gente há muito tempo, você viu que na última sexta-feira eu saí da Rede Nova Belém de Comunicação depois de 2 lindos anos onde estive estagiando e depois que me formei, agora parto para outros novos projetos, inclusive a Shark TV já foi lançada e no próximo sábado a gente faz a primeira transmissão teste da Shark TV para a Copa do Mundo da FIFA. Mas isso é outra coisa, porque agora a gente vai lançar um novo projeto. Eu sei que você sente falta das nossas resenhas, eu sei que a nossa atualização é diária, e é por isso que eu lancei uma espécie de telejornal para a gente falar das últimas notícias do Clube do Remo, e esta é a Resenha do Marino. Então, já peço para você que acompanha o Marino Comunica há muito tempo, se inscreva no canal, toca o sininho, que todos os dias estaremos aqui na Resenha do Marino, trazendo as principais notícias do dia do Clube do Remo, de toda a rotina do Clube do Remo, até porque mesmo com a Copa não vai parar as notícias do Clube do Remo, o noticiário do Clube do Remo. Prometo, eu não vou assim, digamos que prometer, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente traz um resumo, ou o que demandar urgência, a gente traz aí as notícias do Clube do Remo para vocês aqui no Marino Comunica, diretamente no meu QG, aqui no bairro do Marco, para vocês. Antes de mais nada, mandar um abraço aqui para toda a galera da Consciência Azulina, onde eu estou trajando aqui essa camisa linda aqui da Consciência Azulina. Abraço ao André Modesto, toda a galera da Consciência Azulina, grupo de guardas municipais do Clube do Remo, que fazem esse movimento muito bonito, né? E que esteve ontem também em Remo, em São Paulo. Então, um grande abraço a toda a galera da Consciência Azulina. E a todos que apoiam o Marino Comunica, que incentivam o Marino Comunica a estar onde está, um grande abraço. E a gente já vai começando falando, obviamente, dessa vitória do Clube do Remo, vitória que, digamos que foi um respiro absurdo que a torcida azulina teve, né, ao longo desse tempo todo, né, até porque depois daquela derrota vexatória contra o Atlético Paranaense, o Clube do Remo ainda viu, o torcedor azulino ainda viu, né, um time ainda muito atrapalhado, né, mas enxergou aí certas esperanças, principalmente a participação do Marcelinho, que foi muito essencial, principalmente na falta que o Jajá fez depois daquela expulsão, daquela suspensão. E o time do Remo, claro, não foi uma atuação ali 10 de 10, porque a gente via ali uma defesa ali eficiente, mas muito atrapalhada, muitas furadas do Clube do Remo ali nessa partida. São Paulo também teve muita chance, mas também muito ruim. Então, assim, foi um jogo de doer os olhos, praticamente. Um jogo que, sinceramente, eu fiquei, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus, que isso está um desastre. Mas tudo mudou perto dos 50 minutos do segundo tempo, quando o Marcelinho, em assistência do Leonel Pico, fez aquele belíssimo gol, né? Um gol ali que foi realmente para lavar a alma de quem foi ao Mangueirão em plenas 10 horas da noite de domingo para acompanhar a partida. Destaque também, vamos destacar aqui também o trabalho do Ivan. Eu sei, é uma missão muito árdua do Ivan Quaresma de substituir o Marcelo Rangel, mas assim, substituiu muito bem, né? Calou a minha boca.
Porque não sei se você viu nos cortes ainda quando eu estava na Nova Belém, que eu falava que um goleiro que seria bom era o Igor Vinhas. Mas o Ivan disse: eu vou calar a boca desse garoto. E o que aconteceu? Gente, aquelas defesas no final do primeiro tempo, o cara quase quebrou a cara, literalmente, para defender aqueles possíveis gols do São Paulo. E quase que o pessoal do São Paulo estava reclamando que poderia ter entrado a bola ali. Poderia ter entrado. Mas não entrou. Pela forma que foi, pela defesa que foi assim, não tinha chance nenhuma de ter entrado aquele gol. E com isso o próprio VAR e a própria equipe de arbitragem também foram bastante consistentes em dizer que aquele foi um lance que não foi para gol, foi um lance normal como qualquer outro, né? Questão de jogo. Realmente a gente via o Remo tentando e errando demais. Ou seja, o Remo precisa de realmente uma renovação, aproveitar esse período de Copa e renovar toda aquela parte da defesa, do meio, que sinceramente ainda deixa muito a desejar e que deixa também o adversário, como não foi o caso do São Paulo, quer dizer, foi e não foi, porque deixou muito à vontade para fazer o gol. A sorte é que o São Paulo também era muito ruim. Vamos ser sinceros, o time do São Paulo é muito... Eu fico até com pena dos meus amigos são paulinos, porque São Paulo, mesmo em 8º lugar, está desempenhando um futebol digno de zona de rebaixamento. É de se lamentar realmente. Agora o Remo não. O Remo parece que deu uma acordada ali, mas ainda está errando demais, principalmente em questão de ataque. Você vê ali o Remo tentando ali, até que em comparação às últimas primeiras rodadas, né, não vemos mais os jogadores com medo de marcar. Já é algo muito bom, mas precisa acertar e precisa de mais gente ali, não fique dando falta de titulares como se deu falta do Jajá nesse jogo. Mas deu o Remo, torcedor dormiu feliz, tá começando a semana feliz e é isso que importa, vai terminar essa primeira fase rumo à Copa do Mundo feliz da vida. Agora o Clube do Remo chega a 18 pontos e supera o Mirassol na 18ª colocação da zona de rebaixamento, né, o que é mais importante. E com isso, o Clube do Remo fica aí, digamos, a 2 pontos ali para sair do Z4, até porque o Vasco da Gama, que é o primeiro da zona, está com 20 pontos. Então, é torcer aí para o Vasco não ganhar o primeiro jogo do retorno da Copa e o Remo vencer esse jogo, chega a 21 e com isso sai da zona de rebaixamento. Poderia ter saído contra o Atlético, mas sabe Deus o que aconteceu naquele jogo de domingo. Enfim, não vamos aí prolongar muito, mas foi um jogo digno de Clube do Remo e belíssimo em questão de gol, né? Mas em questão de técnica ficou realmente devendo e espero que o Léo Condé acorde para isso, porque tecnicamente foi ruim. E isso nem o gol do Marcelinho pode apagar. Enfim. Aliás, depois que a gente fez essa análise aqui da vitória, o Clube do Remo chega aí, segundo o portal Globoesporte.com, a 57% de chances de permanecer na Série A. E assim, gente, segundo o Gato Mestre, fala Gato Mestre, do GE, os números estão bem apertados e promete ser aí uma disputa contra o rebaixamento mais equilibrada deste campeonato. Então, prestem atenção nos números que o Globoesporte.com colocou aqui. O Remo lidera com 57,6%, seguido de Grêmio com 55,54%. Já o Vasco, 48,3%. O Mirassol com 35,64%. Já a Chape, coitada, só 0,72%. Gente, que situação chegou a Chape, viu? Mas enfim, ninguém mandou ficar
com preconceito com a torcida hostil do Clube do Remo, né? Mas enfim. Mas é isso, gente. São números bem interessantes, bem impactantes, e que o Clube do Remo pode sim aproveitar essa pausa para a Copa para poder conseguir aí melhorar o elenco e quem sabe aí avançar e espantar de vez esse fantasma da Série B e continuar nesse novo momento que é a Série A. E a disputa continua, né? Às vezes cai Vasco, cai Corinthians, cai outros times aí grandes, né? Nesse Z4, que é uma disputa que promete muito e a gente vai acompanhar, obviamente, tudo isso aqui no Malino Comunica. E agora a gente vai falar de Diego Hernandes, né? O camisa 33 que fez valer o número 33, né? Se despediu, não da forma como o torcedor e nem mesmo o próprio Diego queriam, né? Que era ele jogando para valer. O Léo Condé não queria colocá-lo, mas por pressão da torcida acabou colocando para jogar pelo menos o último minuto da partida contra o São Paulo e se despediu sendo reverenciado pelos mais de 25 mil torcedores do Clube do Remo. E, é claro, ele chorou bastante, foi bastante reverenciado e merecidamente. E agora vai partir para outros rumos, né? Chegou aí a surgir aí que ele ia para outros times da Europa, ou times da América, mas não tem nada confirmado ainda. O Botafogo está passando por uma crise absurda, né, financeira, e mais do que nunca ele precisa vender o Diego para ver se paga algumas dívidas, né? E assim, gente, o próprio Diego Hernandes, depois dessa partida, ele publicou 2 stories no Instagram, né, se despedindo da torcida e agradecendo, né, todo esse período que ele ficou em Belém, e ele foi um dos craques essenciais para o acesso à Série A, né? Ele colocou no story 2 declarações e a gente vai lê-las a partir de agora para vocês. Abre aspas. Eu cheguei com a minha família e vou embora com a minha família e uma paraense para toda a vida. Fez alusão à sua filhinha, né, que nasceu em abril, né, aqui em Belém e passou todo o período, né, cuidando da sua filha aqui mesmo no Brasil, aqui em Belém, e vai sair, inclusive, com a cidadania do estado do Pará. E ele publicou, além disso, né, na verdade, junto com essa declaração, ele publicou junto uma foto com toda a família em frente ao estádio do Mangueirão. E no outro story, ele colocou o seguinte, uma imagem sendo reverenciada pela torcida, e ele colocou a seguinte frase, abre aspas, essa imagem é a que eu vou lembrar para sempre. Sempre na torcida por vocês. Um time grande. Então, tanto o Diego quanto a torcida vão sair aí com muito carinho, né, do Clube do Remo, né, que tentaram fazer aí uma negociação para que ele fosse fixado, né, que ele fosse atleta do clube, mas em nenhum momento chegou a negociação. Chegou a avançar na época do Marcos Braz, mas com o Vivian não avançou e com isso o Diego vai sair do Clube do Remo. Ele só tem 25 anos, ele é atacante e nesse período onde ele jogou, olha a coincidência, 33 jogos, ele fez 3 gols, inclusive aquele golaço no Repá que decretou aí uma parte do rebaixamento do Paysandu para a Série C e, claro, o acesso azulino à primeira divisão e 3 assistências nesse período. Então a gente deseja ao Diego Hernandes boa sorte, que Deus abençoe, que Nossa Senhora, que ele é muito devoto também, abençoe a sua carreira, a sua vida. E precisando voltar, meu amigo, volte, nem que seja para visitar Belém, para visitar essa torcida linda que é a torcida do Clube do Remo. E é claro que a gente espera também essa gratidão da torcida, né? E que não vá repetir alguns erros, né? Apesar de eu achar aquela questão do Pedro Rocha ter comemorado com a torcida do Coritiba o gol em cima do Remo, meio desnecessária, mas enfim, vamos ter um pouco de respeito também, né? Vamos que vamos. E é isso, gente. A gente encerra essa primeira edição do Resenha do Malino. Uma resenha curtinha, bem conversada, sem tanto se prender às manchetes, às notícias. E claro, deixando aqui as fontes, Globoesporte.com, Diário Online, Estado do Pará Online. Um abraço, inclusive, aos meus amigos Alexandre Alencar e Júnior Cunha, que fizeram aí essas reportagens maravilhosas. E
Não prometo, mas quem sabe aí amanhã a gente volte aqui com outras notícias do Remo e quem sabe aí demande algum gente, a gente publica em Malino Comunica e os cortes também vão estar em Malino Comunica, tanto no Instagram quanto no TikTok. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Este é o Malino Comunica com os remistas pelo Leão. Tchau, tchau.